de greves, tá? Não dá para você chamar um movimento desses de direita. E greves, evidentemente, contra o capital. Né? Greves por direitos, greves por garantias. Né? Isso é um dado empírico que rechaça, ou que refuta muito claramente esse tipo de leitura frágil que esses outros têm feito. E aí tem característica dos projetistas, né? Fizeram muitos, né? No Rio de Janeiro, muito comum. Opa, agora ficou... Agora a gente pode até botar uma musiquinha e fica bacana. Hein? Não, tô brincando, pode deixar apagado, pode deixar. Então, terrorista é o Estado, tá certo? Opa, agora é jogo de luz, era para lançar mesmo. Hein? Então, terrorista é o Estado, né? Quer dizer, então, isso aí foi muito comum nas manifestações lá, né? Isso aí é uma tentativa de tacar fogo na casa dos nossos representantes do Rio de Janeiro, a Câmara, né? Que quem habita lá representa fielmente os interesses da classe trabalhadora, representa fielmente os interesses dos mais pobres e governados. Eu acho uma injustiça terem feito isso. Não tem justificativa para esse negócio, vocês acham, né? Concorda? Mas esses vândalos aí. E aí, o Ocupa Câmara foi outro fator que perdurou. O mês de agosto no Rio de Janeiro foi o mês das ocupações. Então teve Ocupa Câmara do Rio de Janeiro, Ocupa Câmara de Niterói, Ocupa Câmara de Rio das Ostras, Ocupa Câmara de várias prefeituras, tá certo? E Ocupa diretoria do CEP, como é que é? Não, aquele... CEP não, SEDUC, que é da Secretaria Estadual de Educação do Professor, ocupa o Palácio Guanabara, enfim, uma série de ocupações aconteceram em agosto, né? Depois disso. Então essa aí era uma delas. E depois dessa tinha sarau, eram coisas bem razoáveis. Certo? Então foi criadas outras organizações, né? Como a FIP, né? Frente Independente Popular, que aglomerou diversos coletivos, né? Pela luta. Aqui é importante essa foto de um socorrista, né? Socorrendo um manifestante ferido. Vários socorristas estavam nas manifestações para apoiar os manifestantes, mas eu quero ampliar isso. Vários coletivos foram criados, socorristas, advogados, tá? Mídia ativistas, né? De hackers, foram vários. Né? Enfim, e por aí vai. A gente pode... Alguém citou aqui as bandas. Tinham as bandas que tocavam, que davam ritmo. A Federação Nacional dos Torcedores esteve muito presente nos atos no Rio de Janeiro, sobretudo no início. Eles iam com suas baterias e marcavam as canções que ditavam, né, as palavras de ordem. A gente não pode esquecer essas coisas. Né? E não pode simplesmente atender os interesses dessa esquerda oficial e chamá-los de direita. Né? E aqui quebrando o banco, que eu acho um absurdo. Quebrar essa instituição que não ganha dinheiro nesse país, que não... Né? Mas vamos lá. Aí teve skatista, tinha de tudo. Skatista era muito comum você ver ir pulando fogueira e fazendo essas coisas, né? Fogueirinha. Alguns podem chamar de barricada, mas a gente vai chamar de fogueira para ficar mais ameno aqui. E aí você tem assim, alguns McDonald's. Aqui eu botei uma charge de uma aluna que fez lá para mim, achei interessante, a gente colocou aqui, que alguns McDonald's também foram atacados. Né? Também não sabemos a causa disso, né? Mas foram. E as concessionárias também, como a da Volkswagen, consulado americano. E aqui tem uma foto, duas fotos bastante emblemáticas, né? Uma de um ato, um menino negro, pobre, engraxando o coturno, a botina, enfim, a bota, esse troço aí do policial, e aqui a ameaça aos manifestantes. Né? Então, assim, por isso que os policiais ficaram em situação tão ruim naquele momento histórico. E aí, papel dos meios de comunicação, né? Isso aí, na verdade, eu peguei no Face, fizeram essa comparação, achei muito interessante. Esse aqui é um jornal, se eu não me engano, 64, 65, enfim, durante a ditadura militar, e aqui é o Globo de 2013, né? Então, assim, vocês percebam as semelhanças, né? O quanto que o Globo apoiou ambos, né? Enfim, Exército Oliveira, ou Aceiros Inimigos da Pátria, e ali Lei mais dura leva 70 vândalos, né? Para o presídio, né?
E por aí vai. Então, assim, em função desse papel que as grandes mídias, que eu chamo de oligopólio de comunicação de massa, exerceu, tinha uma demanda fundamental que é pelo quê? Pela democratização de meios de comunicação de massa. Tá certo? Então, esses manifestações que aconteceram aí contra o monopólio da mídia, ocupa a mídia sem catraca, enfim, por aí vai. Foi outro ponto fundamental, outro que eu posso dizer, pauta de 2013, que a grande crítica que dizem que 2013 não teve pauta. Como não teve pauta? O que eu demonstro no livro é que a pauta foi mostrada pela ação direta e pela propaganda, pelo fato. Isso era a pauta. Tá? E aí também é a Câmara, né? Dos vereadores, né? A partezinha da Câmara. Aí é uma barricada, né? Esqueci, eu já mostrei. Então vou pular rápido. Outra demanda fundamental de 2013 no Rio foi pelo fim da PM. Tá? Então, assim, nenhum movimento fascista de direita pede fim de polícia militar. Nenhum movimento fascista de direita pede fim da polícia. Muito pelo contrário. Quer dizer, eu até escrevi um artigo agora que saiu no Le Monde Diplomatique, agora não, tem 2 semanas, para quem quiser. Estou falando um pouco sobre... O título do artigo é para quem sabe ler um pingo é letra. E aí eu falo um pouco sobre as bases teóricas do fascismo. E pego alguns exemplos do que significou a ascensão de Hitler na Alemanha. E associo com o nosso histórico atual, com o que está acontecendo no Brasil hoje. Para quem quiser interessa. Mas e por que eu estou falando isso? Porque a base do fascismo sempre foi o militarismo, tá certo? E eu coloco 3 ícones com base do fascismo lá. Militarismo, igrejismo, tá? Igrejismo enfim, porque... eu vou falar de outra palestra, não deixa só citar, quem quiser ler. Então é militarismo, igrejismo e que eu chamei lá de guerra psicológica. Dentro da guerra psicológica estão pautadas fake history e fake news. Tá? Então esses 3 compõem a base, porque dentro dessa perspectiva você garante a obediência, a hierarquia, a autoridade e a centralização, enfim, a dicotomia entre governantes e governados. Tá certo? Foi nessas bases que o Hitler chegou ao poder. Tá? E que ele se instalou e o seu partido funcionava como tal, tentando hierarquizar e garantir o respeito à autoridade e com base na obediência na Alemanha nazista. E, evidentemente, com todo tipo de discriminação para os que contestam. Aí comunistas, anarquistas, socialistas e perseguindo aqueles que eram diferentes. LGBT, diferentes, que eu digo assim, que não estavam dentro da tradição do igrejismo, né? Que o igrejismo defende como LGBT, ou seja, como qualquer tipo de poder ou de empoderamento da mulher e por aí vai, tá bom? Por fim, outro ponto fundamental de 2013 foi a crítica ao que se pode chamar de farsa eleitoral, tá? Então, tanto é que em 2014, tá, há uma explosão de votos nulos, brancos e de abstenção, no Rio de Janeiro em particular, foi o maior de todo o Brasil, tá certo? Mas no restante do Brasil também ocorreu esse crescimento. Pô, eu tenho até esse gráfico, mas deixa, outro dia a gente mostra. Vocês me convidarem de novo, para ver se eu vou à praia aqui um pouquinho também. Lá onde eu moro não tem praia, é um problema sério. Então, da farsa eleitoral. Então, essa crítica foi algo fundamental também. E aí depois as pautas, né? Todo camarote tem um quê de Casa Grande, né? E aí você está criticando, fazendo uma crítica profunda ao racismo na sociedade. Essa aqui é uma assembleia. Ali, ao fundo, você quem conhece é o IFIX. É onde eu dou aula, né? Onde a gente trabalha. Então, as assembleias para preparação do ato, ou 2 atos, ocorriam no IFIX, no chamado lá Salão Nobre. Só que nesse dia tinha tanta gente que não deu no Salão Nobre e ela foi feita na praça em frente, né? Então, isso aqui foi uma assembleia para decidir os rumos do ato. Só para vocês terem ideia do quanto que estava mobilizada parte da sociedade naquele momento histórico. Tá? Enfim, essa assembleia teve uma série de coisas, os partidos tentaram tomar a assembleia, tentaram acabar com o movimento, enfim, mas isso não está no livro explicado para quem quiser depois. Né? Aqui tem um dos eixos, vários panfletos, né, que foram distribuídos na época, né? Esse é do FOB, então eixo reivindicativo, né? Transporte público gratuito de qualidade, passe livre, tarifa zero, enfim, saúde pública, enfim, esses
coisas de uma pauta que é bem aí, antimilitarismo, né? Fim das remoções, que, aliás, falando de remoções, foram realizadas várias remoções no Rio de Janeiro para a Copa do Mundo, antes de 2013, durante e depois, né? E sempre com muitas manifestações em contrário a ela. Então, assim, essa foto eu acho bastante emblemática, né? Eles até escreveram, somos seres humanos, para que essa casa está sendo destruída, né? Sim. Então, veja, em favor do lucro, se atenta contra a vida. Se atenta contra o direito de moradia das pessoas. Não existe coisa pior do que isso. Né? Isso é típico desse regime que visa, para parafrasear um título do livro do Chomsky, que privilegia o lucro acima da vida. Né? Assim, infelizmente isso. Assim, acho que cabe a nós aqui, não é defender, a nós cabe defendermos a vida. E uma vida com dignidade para todos. Acho que isso é um ponto fundamental, e com liberdade, evidentemente, com igualdade. E aí tem outros atos, né? Esse aí também foi lá foi também na manifestação dos professores, em agosto, em outubro. Na verdade, aqui está não, nem uma barricada, mas está um enfrentamento policial. Os policiais estão do lado de cá, e o pessoal do partido também lá atrás, e o Black Bloc está aqui, uma partezinha dele aqui na frente. Ainda estava começando o ato, né? Não tinha... Depois, como reflexo de 2013, né? E já estou apontando para o final, para deixar o meu amigo Selmo falar, né? Tem a greve dos garis no Rio de Janeiro, que aconteceu exatamente no Carnaval, né? Véspera do Carnaval, né? Imagine, mas é porque o Carnaval não tem importância nenhuma para aquela cidade, né? Carnaval é besteira. E aí os garis muito sabiamente realizaram a greve deles, e assim, e vocês podem perceber assim, um dos setores mais precarizados, nessa greve foi emblemática, o Selmo também tem até um trabalho sobre isso, essa greve foi emblemática, por quê? Porque os garis tiveram que lutar contra o prefeito, contra a polícia e contra a direção sindical, que não queria greve. Entende? Isso é o mais fundamental. Então eles atropelaram a direção sindical para manter a greve. Né? Os rodoviários também fizeram a mesma coisa no Rio de Janeiro já em 2014. Os professores também fizeram isso e caminharam isso. E porque é uma coisa impressionante, né? Os professores fizeram a greve com aquelas manifestações que eu mostrei para vocês, tamanho, né? Mais de 100 mil pessoas nas ruas, e aí o sindicato, tomado pela esquerda oficial, foi negociar o fim da greve. Eles negociaram o fim da greve. Sabe que eles ganharam? Nada. Só que os grevistas não seriam punidos. Para você fazer uma greve, para os grevistas não serem punidos, né? E para você negociar e perder e defender, e levou para a base. E aí o Guilherme depois pode até falar melhor disso, porque o Guilherme é professor do Estado, participou ativamente disso. Assim, então você fazer esse tipo de movimentação e negociar, por que negociar esse? E vir a direção sindical para a base, com mais de 5 mil grevistas nas assembleias, 10 mil, né? E eles defendendo o fim da greve. Por quê? Porque senão a gente vai perder dinheiro no sindicato. Bom, o sindicato vai pagar muito, mas peraí, mas o sindicato é para quê? É para ficar garantindo festinha de sindicalizado ou é para apontar para a luta? Essa é a diferença fundamental das perspectivas. Né? E aí a gente tem esse aí também, outros atos, né? A gente vê o Black Bloc na frente, depois os partidos mais atrás, aí também já é na Rio Branco, né? Enfim, aqui eu teria muito mais coisa para falar, mas eu não vou me ater, até porque depois vocês não vão me convidar de novo para trazer o livro efetivamente para cá, né? Para deixar um pouquinho de surpresa. Mas eu queria então finalizar com vocês o seguinte, o que eu estou tentando defender aqui, acho que, não sei se ficou claro, assim, então, de novo, retomar o que eu falei no início. 2013 está em disputa, tá? 2013 foi um momento no qual a ação direta foi posta em prática muito fortemente, a propaganda pelo fato foi posta em prática muito fortemente, tá? Todos os poderes, esqueci de falar do dia histórico que era da tomada da LERJ, né? Dia histórico no Rio de Janeiro, que foi exatamente o dia antes daquela passeata do 1,5 milhão. No dia da tomada da LERJ devia ter umas 400 mil pessoas, tá? No Rio de Janeiro. Então, os manifestantes saíram da Candelária, fizeram aquele trajeto tradicional, Candelária, Cinelândia,
os partidos políticos ficaram na Cinelândia e falaram, não, nós vamos ficar aqui, não vamos mais. Aí o movimento mais radicalizado, não, nós vamos para a LERJ. Porque a LERJ tinha uma representação simbólica para esse movimento de 2013. Que lá muitos foram reprimidos nos primeiros atos, fortemente reprimidos. Então ali, evidentemente, a LERJ representa todos os deputados que fielmente defendem os interesses populares. Por isso que, como era de direita, então eles tinham uma coisa contra. E enfim, aí foi para a LERJ, e naquele dia, na tomada, que aliás tem vários vídeos na internet, vocês podem ver, os manifestantes expulsaram a polícia, tentaram tacar fogo na LERJ, não foi conseguido. Mas, ao mesmo tempo, uma coisa que mais me marcou naquele dia foi uma fogueira, uma confraternização que os indígenas do Maracanã fizeram a confraternização, acenderam a fogueira, começaram a circular e fazer seus cânticos, sua cultura, né? E os populares aderiram àquilo. Daqui a pouco surgiu uma roda de capoeira em frente à LERJ, as pessoas jogando capoeira e outros tentando quebrar a LERJ, mas que não quebraram, né? Tentando tacar fogo esses vândalos malucos, né? Mas enfim, então isso foi uma... Não tem maior representação do que isso, maior representação popular do que isso. Indígenas fazendo fogueira e seus rituais, negros e brancos, pobres, jogando capoeira, que é da cultura tipicamente negra, tá certo? Historicamente subordinada nesse país, enfim, e por aí vai. Então você tem isso tudo foi transmitido ao vivo pela televisão. As pessoas tentando quebrar a LERJ. Pergunto a vocês, na passeata seguinte, deu 1,5 milhão de pessoas. Tem algum significado de tentar quebrar a LERJ e expulsar os policiais com um aumento exorbitante dos manifestantes nas ruas? Essa é a questão. Essa é a pergunta que irá se fazer. Essa em busca dessa resposta que a gente tem que estar aqui. Tá? Bom, enfim. Então, estou tentando trazer aqui para vocês uma interpretação a partir do viés anarquista, a partir do conceitual teórico anarquista, sobre 2013, mas isso é para além de 2013. Isso significa o seguinte, que o que está em disputa é valorizar a luta, valorizar a ação direta, valorizar a propaganda pelo fato ou desvalorizá-la, ou desvalorizá-la. É isso que está em disputa aqui. E só os setores que a gente pode chamar aqui de revolucionários valorizaram ela. Elas, né, no caso, as lutas. Os outros tentaram desfavorecê-la, desvalorizá-la o tempo todo, inclusive chamando muito erroneamente de fascista. Só para não dizer que eu não falei de fascismo, para finalizar mesmo, certo? Só mesmo. Como aconteceu em São Paulo, porque eu vi, eu soube, né? Aconteceu também no Rio de Janeiro. No dia 20 de junho, militantes do partido político também apanharam de outros setores que até hoje ninguém nunca os identificou. É possível até que seja a gênese do fascismo e tudo mais. Né? Enquanto os setores revolucionários estavam na linha de frente, tentando chegar na prefeitura, os partidos políticos estavam na retaguarda, um número muito pequeno, diante de 1,5 milhão de pessoas. Todos os partidários estavam preparados com paus, com os porretes muito grossos, sabiam que aconteceria isso, e mesmo assim parece que eles apanharam diante de 1,5 milhão de pessoas. A questão que a gente tem que trazer é o seguinte: quando um grupo composto por partidos políticos, veja, não estou defendendo, evidentemente, de maneira alguma faria isso, e agora estou falando muito sério, defendendo que os partidos, agora estou falando sério mesmo, defendendo que os partidos apanhassem. Mas quando os partidários apanham diante de 1,5 milhão de pessoas, e essa população não sai em defesa dos partidários, isso tem um sinal. Isso tem um sinal. A gente também precisa saber ler pelo não dito. Tá? E esse sinal está muito claro, muito representativo no que está acontecendo hoje no país. Esses partidos não têm penetração social nenhuma. Eles são muito fortes aqui na universidade, em todas as universidades, são muito fortes nos sindicatos, são muito fortes nos diretórios estudantis, tá certo? Mas não tem penetração no seio popular, nenhuma. Aliás, o seio popular não entende nem seus signos reformistas. Não entende e rechaçam as suas perspectivas eleitoreiras. Tá? Então, assim, eu acho que é para a gente ler por aí. Então, finalizando, quero agradecer a todos pela atenção, e espero aí um novo convite para voltar, quem sabe, para a gente ampliar nossas discussões. Muito obrigado.